Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheço um violento episódio da história do Brasil ao ver esse Nerdologia sobre o massacre do Paralelo 11. Em novembro de 1963, no estado do Mato Grosso, milhares de indígenas do povo Cinta Larga foram mortos por homens contratados por uma empresa de extração de borracha. Devido à sua localização perto do Paralelo 11 Sul, o evento ficou conhecido como Massacre do Paralelo 11, tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Diversos povos indígenas da região, atualmente na divisa entre Mato Grosso e Rondônia, são conhecidos como Cinta Larga, pelo costume de utilizar uma espécie de cinturão feito com fibras da árvore tauari. Esse nome foi dado a esse grupo por brasileiros não indígenas que entraram em contato com eles nas primeiras décadas do século XX, incluindo integrantes do então Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910 a partir de proposta do futuro Marechal Cândido Rondon, seu primeiro diretor, cujo lema para o contato com povos indígenas era "Morrer se preciso for, matar nunca". O SPI foi reformado na Fundação Nacional do Índio, de 1967, por sua vez renomeada como Fundação Nacional dos Povos Indígenas em 2023. Ou seja, Cinta Larga trata-se de um exônimo, um nome dado ou imposto por outra cultura. Isso afeta povos e também locais geográficos. Por exemplo, você provavelmente conhece a montanha mais alta do mundo com o nome de Monte Everest, nome dado em 1865 em homenagem a um inglês que chefiou o instituto responsável pela cartografia e topografia da Índia dominada pelos britânicos. Os nepaleses chamam a montanha de Sagarmathan e os tibetanos chamam de Chomolungma. Esses são os endônimos da montanha, ou seja, seus nomes locais dados pelos nativos da região. Qual o endônimo para o Cinta Larga, então? Essa é uma pergunta um pouco complicada. Embora eles por vezes se refiram como Matetamãe, eles não costumam usar o termo, se chamando de Panzerei, que não é exatamente um nome, mas apenas a palavra do seu idioma, da família linguística Mondé, para a primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Outra questão é que o povo que se convencionou chamar de Cinta Larga não era uma população homogênea, mas um agrupamento de populações com algumas características similares. A homogeneidade começa justamente com o contato com os não indígenas. Hoje, eles estão divididos em 3 grupos principais, distribuídos por 33 aldeamentos em 4 locais diferentes: as terras indígenas Serra Morena, Aripuanã e Roosevelt, mais o Parque Aripuanã. Notaram que mencionamos um local chamado Roosevelt? Ele tem esse nome em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que entre dezembro de 1913 e abril de 1914 acompanhou o então coronel Cândido Rondon em uma expedição para mapear e explorar o Rio da Dúvida, para definir se o curso d'água era ou não parte da bacia do Amazonas e se ele interligava o Amazonas com a bacia do Rio da Prata. Essa expedição foi acompanhada por indígenas Cinta Larga, embora sem contato direto, apenas relatos escritos pelos exploradores. Em 1928, que provavelmente ocorreu o primeiro massacre de indígenas Cinta Larga, quando os seringalistas destruíram uma aldeia e mataram seus habitantes na região do rio Aripuanã. Na época, os indígenas foram identificados como Iamé. Como Iamém é uma forma de tratamento entre os Cinta Larga, é muito provável que os indígenas assassinados fossem desse povo. Na década de 1950, essa situação se agravou com a crescente presença de seringueiros, ou seja, pessoas que retiram o látex da árvore seringueira, também conhecida como árvore da borracha, originária da bacia do Amazonas. Também na década de 1950, começa a presença de garimpeiros, em busca de diamantes, ouro e cassiterita. A presença de não indígenas na região aumentou consideravelmente a partir de 1960, com a inauguração da rodovia Cuiabá-Porto Velho, parte da rodovia BR-364. Uma das principais empresas que explorava a borracha natural inicia o que eles chamaram de limpeza da área, contratando capangas e armando seringueiros para invadirem e destruírem povoamentos Cinta Larga, considerando os indígenas como um problema que deveria ser eliminado, desumanizando essas pessoas como uma praga. Isso ocorreu ao menos 4 vezes entre 1958 e 1962. Em 1963, a mesma empresa coordenou uma dessas limpezas de área. Usando um avião, jogaram sacos de açúcar para os indígenas que consumiam o alimento, que estava envenenado com arsênico. Também usavam aviões para jogar dinamite nos povoados Cinta Larga.
Enquanto isso, capangas passaram cerca de 2 meses andando pela mata, rastreando as trilhas indígenas e os povoamentos, recebendo alimentos e munições jogados por aviões. Em novembro, perto do rio Aripuanã, na altura do paralelo 11 Sul, encontraram uma aldeia, onde todos foram mortos com requintes de crueldade, incluindo uma mulher indígena cortada ao meio. Nessa ocasião foram mortas 30 pessoas, com 2 sobreviventes, mas o requinte de crueldade desse episódio colaborou para que Paralelo 11 seja o nome para todos os massacres e as mortes sistemáticas dos indígenas Cinta Larga por anos. Embora não tenha sido formalmente acusado de ser um genocídio, possui diversas características desse crime. O número total de vítimas dos vários massacres é estimado em cerca de 3.500 indígenas. Era bastante possível que esse Nerdologia não existisse e que nunca ficássemos sabendo desse episódio, se não fossem 2 coisas. A primeira delas é que um dos envolvidos nos massacres decidiu relatar o que aconteceu às autoridades. Não por consciência ou por justiça, mas Ataíde Pereira dos Santos considerou que não recebeu o pagamento prometido. Ele então foi até a sede da Inspetoria do Serviço de Proteção Índio, em Cuiabá, e afirmou que Antônio Mascarenhas Junqueira, da empresa Arruda Junqueira e Companhia, seria o mandante e organizador dos massacres. Ele também afirmou que integrantes do SPI eram subornados para encobrir os crimes. Houve um julgamento em que um dos envolvidos recebeu uma condenação de 10 anos de prisão em 1975, mas não cumpriu 1 ano sequer, perdoado durante o governo de Ernesto Geisel. O segundo motivo de conhecermos o massacre do Paralelo 11 é o Relatório Figueiredo, um documento de milhares de páginas de 1967, fruto de investigações e levantamentos documentais coordenados pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, a pedido do então ministro do Interior, Afonso Augusto de Albuquerque Lima. O relatório documenta crimes de genocídio contra os povos indígenas do Brasil, incluindo assassinatos, massacres, torturas, guerras biológica e química, trabalho explorado de forma análoga à escravidão e abuso sexual sistemático cometidos desde a década de 1940. Principalmente, o relatório apontava que integrantes do Serviço de Proteção Índio eram alguns dos principais beneficiados desses crimes, com a demissão de 38 deles, incluindo seu ex-diretor, o coronel da Aeronáutica Luiz Vinha Neves. O SPI foi extinto e substituído pela FUNAI em 1967. O relatório foi então discretamente deixado de lado, supostamente destruído em um incêndio no Ministério da Agricultura em junho de 1967. Além do relatório incriminar muitos poderosos, durante a ditadura militar brasileira, as políticas desenvolvimentistas tinham a Amazônia como um dos seus principais focos, e questões como direitos dos povos indígenas não eram a prioridade. Inclusive, o suposto mandante do massacre do Paralelo 11 foi um dos fazendeiros beneficiados pelas políticas da década de 1970. O relatório Figueiredo foi redescoberto em agosto de 2012 pelo pesquisador Marcelo Zelic no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, fundado por Darcy Ribeiro, e ainda é analisado e estudado. Hoje, existem cerca de 2.000 indígenas Cinta Larga e, no século XXI, a exploração de diamantes é um motivo da violência na região. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história da Estação Espacial Internacional, comentaram sobre cosmonautas que estavam no espaço quando do fim da União Soviética. Na verdade era um só, Sergei Krikalev, que estava a bordo da Mir em dezembro de 1991. Como havia indecisão política e econômica sobre como seria o futuro da antiga Agência Espacial Soviética, ele teve que esperar, e sua missão acabou durando o dobro do previsto. Ele passou 311 dias no espaço naquela vez. Ele retornou à Terra em 25 de março de 1992 e, com a bandeira soviética ainda em seu macacão, foi apelidado de O Último Cidadão Soviético, tema de um documentário. Ao contrário da lenda, entretanto, ele não corria o risco de ficar preso no espaço, já que a Mir possui uma cápsula de retorno emergencial. Ela não foi utilizada, pois isso significaria que a estação ficaria vazia. Ele retornou ao espaço 4 vezes depois disso, e foi o primeiro russo a voar no ônibus espacial da NASA. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre crimes brasileiros e até a próxima!